Essa pesquisa, como ela é uma pesquisa para caracterizar o processo de envelhecimento, então ela tem implicações para todos os seres vivos, porque todos os seres vivos envelhecem. Tá, o que a gente estudou nesse artigo, a gente começou com uma pergunta mais central, que era se eu consigo identificar pessoas de diferentes idades, de acordo com características delas, por exemplo, se ela tem um cabelo grisalho ou não, o tipo de postura que ela tem, a gente poderia fazer a mesma coisa olhando para as células do sistema nervoso. Porque é muito difícil você, usando técnicas experimentais para fazer isso, que é o que a gente chama de histologia, é muito difícil você saber o que é uma célula mais velha do que outra. Todas as células parecem iguais. Então a gente estudou uma proteína específica, que é a calretinina. É uma proteína que a função dela é controlar o tanto de cálcio que está dentro dos neurônios. E uma particularidade dessa proteína é que ela se expressa diferente em diferentes momentos do dia. Então, de manhã ela está em maior quantidade, por exemplo, e à noite ela está em menor quantidade. O que eu fiz foi procurar essas proteínas que regulam a concentração de cálcio dentro do neurônio e mostrar como é que elas são alteradas durante o processo de envelhecimento. E a gente viu justamente isso, que essas proteínas elas perdem o seu mecanismo de expressão, né? Então, o tanto de proteínas que é expresso normalmente vai decaindo ao longo do processo de envelhecimento. E a partir daí a gente conseguiu ver neurônios de diferentes idades, né, de ratos de diferentes idades, expressando essa proteína de forma diferente. É um problema porque o funcionamento normal do neurônio ele depende da expressão dessa proteína. Tá? Então, a gente estudou um mecanismo específico de expressão, que é o mecanismo de ritmicidade dela. Então, o que é que significa isso? Significa que ao longo do dia, naturalmente, você tem diferentes momentos onde ela está em maior quantidade. Por exemplo, talvez ela esteja em maior quantidade de manhã, foi o caso que a gente viu, e isso não aconteça ao longo da noite, ela precisa estar em menor quantidade durante a noite. A gente viu que a célula jovem, ela tem um mecanismo de regulação diária disso muito eficiente. Já a célula idosa não, ela perde esse mecanismo de regulação diária. Isso é um indicativo que a maquinaria celular responsável por isso não está funcionando muito bem. Isso pode ter problemas a respeito de síntese de neurotransmissores, tá, que dependem desse tipo de ritmicidade. E outro problema importante é que o cálcio, quando ele fica em grandes quantidades dentro da célula, ele tem efeitos tóxicos, excitotóxicos. À medida que esse mecanismo de regulação ao longo do dia é mais eficiente, você tem o cálcio sendo otimizado, né? O tanto que ele está em maior quantidade e menor quantidade, ele é otimizado com outros sistemas de defesa dentro da célula. Isso é muito importante para você entender o funcionamento de certas partes do cérebro. No caso, a gente estudou com uma parte do cérebro relacionada à visão. E a como a gente detecta quando está claro e quando está escuro. O que a gente viu foi que neurônios mais velhos, eles perdem essa capacidade de controlar o nível dessa proteína ao longo do dia, e neurônios mais jovens não. Neurônios mais jovens têm tipo um reloginho dentro deles que controlam essas variações ao longo do dia. Então, com isso, a gente tanto estabeleceu um meio de identificar a idade desses neurônios nessas regiões, quanto a gente pôde entender o porquê, né, pode tentar buscar umas bases para o entendimento de porquê, à medida que a gente envelhece, a gente vai tendo dificuldades em regular o nosso sono e em regular processos visuais relacionados à forma com que a gente detecta o claro e o escuro. Os impactos disso para a sociedade, eles serão vistos a longo prazo. Tá? À medida que a gente vai descrevendo como o envelhecimento ocorre em diferentes partes do nosso cérebro, a gente pode também tentar buscar formas de
combater aspectos específicos que o envelhecimento, a parte ruim do envelhecimento, tá? Que envelhecimento não é necessariamente um processo ruim para o corpo, mas que a parte ruim atrelada a isso causa, como por exemplo as doenças neurodegenerativas. As doenças neurodegenerativas são muito associadas a esses mecanismos de cálcio dos neurônios, né? Os desbalanços dos mecanismos de cálcio dos neurônios. Então isso é uma ponte para a gente buscar uma forma de criar, né, intervenções que atuem nesse âmbito. E, obviamente, isso fundamenta novas pesquisas para a neurociência. Então, se eu estou vendo que o neurônio velho perde esses mecanismos de controlar diariamente o tanto dessa proteína, como é que eu posso fazer para antagonizar isso? Que tipo de experimentos eu posso criar para explorar essa variável? Como é que eu posso tentar desenvolver um fármaco para antagonizar isso? Quando eu falo antagonizar o processo de envelhecimento, eu falo em tanto retardar o processo, quanto tentar deixar ele menos nocivo para a célula, certo? Menos danoso do ponto de vista de função do neurônio. Tá? Então, muitos fármacos são criados, né, muitos remédios para o futuro. Hoje em dia a gente não tem tantas opções assim, mas muitas pesquisas em neurociências focam em entender quais são os processos que levam a diferentes variações, né, na concentração, né, no tanto de proteínas específicas que a gente tem. Porque se isso está desviando do normal, talvez, se a gente buscar uma forma de tentar voltar para o que era quando o neurônio era jovem, por exemplo, talvez a gente consiga reverter um pouco desse processo, né? Ou seja, retardar um pouco o processo de envelhecimento ou tornar ele atrelado a uma maior qualidade de vida. Essa pesquisa, como ela é uma pesquisa para caracterizar o processo de envelhecimento, então ela tem implicações para todos os seres vivos, porque todos os seres vivos envelhecem. Porém, para além de caracterizar o processo de envelhecimento, nós estamos trabalhando com uma proteína específica que regula a concentração de cálcio. E esse mecanismo também ele fica desbalanceado em doenças neurodegenerativas. Para futuras pesquisas que buscam entender melhor as doenças neurodegenerativas, né, e atendam a parcela da população que é acometida por doenças neurodegenerativas, então é interessante seguir, né, nessa linha, identificar essas proteínas ligantes de cálcio, né, essas proteínas que controlam a quantidade de cálcio, porque já se sabe que a regulação dessas proteínas é afetada durante as doenças neurodegenerativas também, como por exemplo a doença de Alzheimer. É visto que existe uma relação muito forte entre esse desbalanceamento dessas proteínas que regulam a quantidade de cálcio nos neurônios e a doença de Alzheimer. Existe uma relação muito forte nisso. Esse artigo ele foi fruto de uma colaboração de pesquisadores de várias instituições, pesquisadores aqui do INEUS, pesquisadores da UFRN, da UERN, pesquisadores internacionais também da Universidade de Uppsala. E a parte que a gente desenvolveu aqui no INEUS foi referente a pegar várias amostras biológicas, né, vários tecidos biológicos e fazer esse tipo de análise no microscópio, fazer análise microscópica desse tecido. Então, quem fez isso, aqui quem me ajudou muito nessa etapa foi o pesquisador Ramon Lima e um aluno de mestrado que foi o José Pablo Queiroz. A parte que o José Pablo Queiroz desenvolveu foi fazer todo um compilado de várias imagens no microscópio. Então, isso foi parte do treinamento dele de mestrado, tá? Onde ele aprendeu a fazer análises, operar um microscópio e fazer análises digitais em materiais que você tira em fotos de microscópio. Tá? Então ele fez todo esse compilado de imagens e também aprendeu a analisar, né? Usar os softwares de análise que se usam, né? Que são softwares de estado da arte para esse tipo de análise. E a partir daí, né, a gente adquiriu esses dados de imagens de histologia e utilizou modelos estatísticos para
compreender e interpretar o que a gente estava vendo nesse material, como isso encaixava no nosso desenho experimental. A pesquisa, ela se baseia já em várias linhas de pensamento que trazem essa ideia, né, de que os ritmos biológicos, né, essa regulação diária, essa regulação ao longo do dia de diferentes proteínas, ela age, à medida que ela está bem regulada, ela atrapalha o processo de envelhecimento, e à medida que o processo de envelhecimento avança, ele atrapalha essa regulação rítmica das proteínas que a gente tem no nosso corpo. Então, é uma faca de dois gumes, né? Então, um atrapalha o outro e o outro também atrapalha esse processo. Então, buscar esse link tem sido uma corrente nova dessas pesquisas, né, do envelhecimento. Muitas ferramentas estão sendo desenvolvidas nessa linha, né, de buscar as áreas que regulam esses ritmos biológicos, ver como o processo de envelhecimento está afetando essas áreas e tentar reverter esse processo para que o envelhecimento aconteça de uma forma menos danosa do ponto de vista funcional para o corpo. A próxima etapa desse estudo é expandir isso para outras proteínas e outras regiões do cérebro. Então, na próxima etapa, nós buscaremos entender outras proteínas que também trabalham na regulação da concentração de cálcio e ver como os mecanismos de regulação rítmica dessas proteínas podem estar sendo afetados durante o envelhecimento. Tentar estabelecer uma relação de causa e efeito para entender em cada área específica como isso pode estar impactando o funcionamento dessa área. Expandir para outros sistemas, né? Entender para além do sistema visual se isso afeta outros tipos de sistemas.